Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz multiplicadas na sua vida pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Estaremos dando início a mais uma aula, né? Estamos estudando sobre um importante assunto, ministérios da igreja, e hoje nós estaremos iniciando a quinta aula. E eu gostaria de pedir a você, né, que gerasse uma expectativa no teu coração. Talvez você diga que assunto, eu não tenho muito interesse nesse assunto. Mas eu chamo você, convido você a atentar para algo importante. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você entendeu que você tem um ministério, que Deus te chamou com um ofício, com algo para realizar no corpo, que você tem uma função específica para desempenhar, para que o corpo de Cristo cresça e desenvolva da forma que Deus quer. Então, papai conta com você nesse grande trabalho, nesse grande projeto dele, que é expandir o seu reino, salvar vidas e levar essas vidas ao pleno conhecimento da verdade. Você não está fora desse propósito, você não está fora desse contexto, você não está fora desse plano, né? Deus te inclui, Deus te convida a fazer parte desse projeto. Então, é necessário que você tenha um interesse por esse assunto. Eu sei que você quer agradar a Deus de alguma forma pelo imenso amor com que Ele te ama, né? Com que Ele te salvou, né? Enviando Jesus à cruz, um alto preço foi pago para que eu e você hoje pudéssemos estar na posição de filhos, justos e santos. O nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos autoridade contra o reino das trevas, nós podemos ter acesso ao nosso Pai, aberto, um acesso livre para falar com Ele quando quisermos, né? Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo, olha quantos benefícios. Eu sei que hoje eu e você estamos equipados para andarmos como mais que vencedores. Que resposta dá um Deus Pai tão maravilhoso desse jeito? Não existe outra forma senão ser realizar o desejo do coração dele. Você viu e eu vi nas aulas anteriores que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Tem alguém perto da sua casa, na sua família, que precisa de salvação? Deus conta com você. Deus conta com uma igreja local estruturada para que essa pessoa, após a salvação, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu e você estamos inseridos, convidados a participar desse projeto. E nossa resposta precisa ser sim, né? Então, esse assunto é importante. Abre o teu coração e diz: Senhor, onde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer me usar? E Deus vai te revelar, porque Ele tem, esse é o desejo do coração dele, Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então hoje a gente vai estar falando do ofício pastoral, né? Vamos dar início ao ofício pastoral, estamos na página 16 e vamos aprender sobre a importante responsabilidade no corpo de Cristo que é dada aos pastores. Então, pastor. Esse ofício ele pode ser desenvolvido por um homem ou por uma mulher. Aliás, esse ofício só pode ser desempenhado pelos homens, né? Alguns ministérios creem, nós respeitamos, que mulheres podem ser pastoras. Nós não cremos porque a Bíblia não dá base para isso, né? Não existe uma base bíblica que confirme que mulheres podem ser pastoras ou apóstolas. Nós respeitamos quem crê, mas aqui no Ministério Igreja Palavra que Cura, nós não cremos que mulheres, segundo a palavra, podem exercer esse ofício pastoral. Então é um ofício dedicado, desempenhado, né, apenas para os homens. Então, vamos ver agora quais são as funções de um pastor. Diz aí na apostila. Primeira função, ele exerce a função de governo, ou seja, de liderança na igreja local. Então,
Qual é a função de um pastor? Primeiramente, ele exerce uma função de governo, de líder de uma igreja local, não é? Então, na Bíblia, um pastor é aquela pessoa que cuida dos membros, né, da igreja, exercendo essa liderança, um cuidado de liderança. Então, é uma grande responsabilidade. Outra função, ele ensina, orienta, motiva, protege, corrige e repreende quando necessário, ou seja, alimenta espiritualmente com a palavra de Deus as ovelhas, os justos que o Senhor lhe confiou. Assim como no natural, um pastor de ovelhas faz com o seu rebanho. Então, outra função importantíssima que deve fluir na vida de um pastor é o ensino da palavra. Mas ele não só ensina, ele também orienta, ele também motiva a ovelha quando a ovelha está precisando ser motivada, quando ela está desmotivada. Um pastor também protege a ovelha, né? Corrige a ovelha, repreende a ovelha quando necessário. E isso ele faz através do alimento espiritual que está na palavra de Deus. Então, o pastor tem essa função. E ele, aqui na apostila, como acabamos de ler, ele é comparado a um pastor no natural. Um pastor no natural, ele cuida da ovelha, ele apacenta, né? Ele protege a ovelha, só que o pastor no reino espiritual, no lado espiritual, as funções dele são muito maiores e importantes, né? Ele é comparado a um pastor no natural, mas essa função dele como pastor abrange muito mais do que um pastor no natural exerce, né? Ele aqui ensina a ovelha, o pastor no natural não ensina a ovelha, né? Ele orienta, ele motiva. Uma ovelha no natural não precisa ser motivada. Então, ele é comparado, mas o sentido espiritual com o chamado apostólico é mais profundo. Amém? Então, essa é a orientação, essa é a função, aliás, que um pastor desempenha numa congregação local. A segunda função. Aí tem aí na sua Bíblia, ou na sua apostila, a referência bíblica de Atos, no capítulo 20, versículo 28. Aqui Paulo, ele diz que o pastor deve apacentar o rebanho, as ovelhas de Deus, a qual Deus comprou com alto preço. Então, essa citação mostra que justamente o que está na apostila, Deus confiou ao pastor essa missão tão importante, essa responsabilidade grandiosa de cuidar das suas ovelhas, que o Senhor Deus, Pai, comprou com um alto preço, que foi dando a vida do seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, aqui em Atos mostra isso, Paulo falando isso, né? Então, o pastor cuida de um povo, mas aquele povo não é do pastor, aquele povo é de Deus. Deus os comprou, mas o pastor tem a responsabilidade de apacentar esse povo que é de Deus. Então, veja que responsabilidade tão profunda, né? Por isso que eu e você precisa orar pelos nossos pastores. Nós precisamos cobri-los de oração, né? Porque ele está servindo a Deus, cuidando de vidas, e a gente sabe que o diabo, ele não tem prazer nisso. O diabo foca nos 5 dons ministeriais com o propósito de desqualificar essas pessoas nesses ofícios, para que a igreja, o corpo de Cristo, não dê crédito, não confie. Mas nós precisamos orar por esses pastores para que o Senhor esteja protegendo, conduzindo eles em sabedoria. Nós precisamos apresentá-los a Deus. Tem outra citação bíblica aí na sua apostila, dentro dessa função, que aqui fala o seguinte, eu peço até que você abra a sua Bíblia para a gente estar lendo juntos. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo do 1 ao 4, que diz assim, aos presbíteros. Quando ele fala aí no início, aos presbíteros, ele está falando com pessoas que exerciam o chamado pastoral. Aí ele diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, isso é no chamado pastoral,
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai. Agora ele começa a ensinar, a instruir como um pastor deve apacentar. Que é Pedro inspirado pelo Espírito Santo, trazendo essas instruções. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a própria herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui ele está instruindo como um pastor deve apacentar as ovelhas. Ele diz, olha, a sua função como pastor é ter cuidado dessas ovelhas, mas não pela força dos braços, não pela força da sua sabedoria. Faça isso voluntariamente, como também não deve ser um coração ganancioso, mas tem que estar sempre com o ânimo pronto, tendo cuidado, mas entendendo, você não tem domínio sobre essa herança de Deus, que são as ovelhas. Você apenas pastoreia elas, cuida, ensina, mas tendo o ano pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Está escrito nesse versículo. Ele diz, mas servindo de exemplo para o rebanho. Então, o pastor é para servir de exemplo, como ensinando, corrigindo. Primeiro, ele deve ter essa vida qualificada. Dentro daquele que ele entende, ele deve ser um praticante. E aqui eu volto a dizer que um pastor, ele também está crescendo na graça e no conhecimento, né? Então, ele não é perfeito, mas ele procura ser irrepreensível dentro daquele que ele já entende e ele pratica. Então, aqui ele diz que no fim do versículo, ele diz que quando o sumo pastor aparecer, ele vai receber sua recompensa, que é a coroa de glória. Então, vamos agora para as observações. Primeira observação. A palavra grega traduzida por presbítero no Novo Testamento significa ancião, pessoa idosa. Então, tem a citação bíblica que fala sobre isso. Aí continua dizendo na apostila. Pelo fato de que no início da igreja primitiva não tinha pastores preparados para tomar conta das igrejas locais, então os apóstolos estabeleciam homens de mais idades que eram fiéis ao Senhor para governar as congregações, trabalhar como pastor temporariamente até que os pastores se preparassem. Aí tem uma citação bíblica, né, em Atos 14 e outras citações que a gente vai ver depois. Então vamos prestar atenção nisso que acabamos de ler. Inicialmente, como a gente viu aqui, logo lá na igreja, no início da igreja primitiva, né? Os apóstolos, eles iam lá, abriam a igreja, fundamentavam a igreja, e enquanto não se preparavam os pastores, ele levantava alguns homens de uma certa idade, como são chamados de presbíteros, que a gente viu que são os anciões, pessoas idosas. Eles levantavam, esses homens tinham uma vida íntegra, esses homens eram homens experientes, que andavam em santidade, tinham uma vida respaldada para assumir tal cargo. Eles eram levantados pelos apóstolos para cuidar das ovelhas que aquele apóstolo abriu a igreja e fundamentou. Então, eles ficavam neste cargo por um tempo determinado até aparecer pastores capazes de assumirem a liderança da igreja, o governo da igreja, pastores aptos para o ensino, pastores aptos para apacentar, cuidar, motivar. Então, enquanto não se levantava, porque a igreja era novinha, eles levantavam os anciões que, segundo o que entendiam da palavra, andavam de forma íntegra e correta. Mas eles não eram os pastores, eles eram os presbíteros que estariam exercendo essa função até os pastores serem levantados. Hoje em dia, alguns ministérios creem e levanta presbíteros justamente porque eles creem que esse cargo continua sendo ainda para os nossos dias de hoje. Nós respeitamos tal crença, mas a gente sabe que presbítero foi apenas um termo usado para as pessoas que inicialmente são levantadas pelos apóstolos
até que surjam pastores preparados para tomar conta do rebanho. Então, esses títulos foram dados aos homens idosos que eram íntegros, corretos, mas eles ficariam nesse governo só até os pastores se levantarem. Então, algumas pessoas creem de forma diferente acerca de presbítero, né? Hoje tem presbítero, tem pastores na igreja, continua, etc. Mas a gente vai ver agora sobre esse assunto ainda, nesse outro ponto aí na apostila. Sabendo, porém, que algum destes anciões presbíteros eram de fato os pastores ungidos pelo Espírito Santo, e por isso permaneceram no ofício de governo, ministério de pastor das igrejas locais. Então, dentre os muitos presbíteros que eram levantados, ou que são levantados ainda, alguns realmente foram levantados pelo Espírito Santo. Alguns são ungidos, capacitados para desempenhar a função de pastor. E eles saem dessa disposição de presbítero e assumem esse chamado nos 5 dons ministeriais de pastor. Mas entendendo, por um tempo, como tem outros presbíteros que são levantados, mas não são pastores, não foram ungidos pelo Espírito Santo para tal função. Uns são, outros não. Aí vamos continuar agora na apostila. Por falta de compreensão desta verdade, hoje em dia algumas denominações creem, e nós as respeitamos, que presbíteros são cargos de liderança nas igrejas locais. Então, hoje em dia, como eu já havia dito, algumas pessoas creem, né, que presbítero ainda é para o dia de hoje e são cargos que devem ser levantados nas igrejas locais, que deve existir presbíteros para hoje. Mas a gente acabou de estudar que este termo foi levantado para pessoas que iam, por um tempo, cuidar do povo até que os pastores fossem levantados. Então, não é uma função específica, foi para aquele tempo, para o início, quando os pastores ainda não tinham sido levantados, no início das igrejas, né, que elas eram ali, igrejas novinhas. Então, eram levantados os presbíteros. A segunda observação. A palavra grega traduzida por bispo no Novo Testamento, 1 Timóteo 3:2, significa liderança definida, estabelecida e posição oficial. Portanto, entendemos que esta palavra se refere ao ministério de pastor. Então, a gente vê isso em Atos, né? No capítulo 20, versículo 28 e 1 Timóteo 3:1-2. Em Atos 20, 28, aqui Paulo está falando para os pastores levantados por eles que estavam tomando conta da igreja de Éfeso. Então, Paulo aqui em Atos está falando para esses pastores e ele diz assim: olhai, pois... Abre sua Bíblia, por favor, para a gente acompanhar esse versículo. Eu peço a você que esteja abrindo aí sua Bíblia. Atos, capítulo 20, versículo 28. Vamos estar lendo juntos para a gente ver o que está querendo dizer aqui em relação a bispo e pastores, que nós entendemos que por ser uma liderança definida, estabelecida, eles ocupam uma posição oficial determinada pelo Espírito Santo e por isso bispo e pastores são a mesma coisa. Então, vamos para cá. Diz assim, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha aqui, nesse versículo nós vemos essa citação bíblica onde Paulo chama os pastores de bispo, né? Ele diz que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Mas veja que há algo bem interessante em relação a essa colocação. Ele diz para apacentardes a igreja de Deus. Então, bispo, apacentar, função pastoral. E ele diz mais, o rebanho. Ele diz que essas pessoas foram constituídas, está aí no seu versículo. Então, é uma posição oficial, estabelecida, uma liderança definida. Por isso, nós cremos que bispo e pastores
é um sinônimo bispo é um sinônimo dado à mesma palavra pastor, né? O Espírito Santo constitui o bispo, constitui o pastor, não por um tempo transitório, mas por um tempo definido, como está escrito aqui nesse versículo. Então, quando você lê na Bíblia um versículo que fala a palavra bispo, você vai entender que é um sinônimo do ministério pastoral. Amém? Então, já tem outros ministérios, que eu quero abrir esse parênteses aqui, que eles creem que existe o bispo, que é o supervisor ou o superintendente. Bispos, supervisores e superintendentes, que eles são supervisores de igrejas regionais. Então, o ministério abre várias igrejas em outras cidades e eles levantam bispos para fazer essa supervisão. Não está aí na sua apostila, não é isso? Eu estou acrescentando isso, em que algumas igrejas creem e levantam bispos, essa função, com esse propósito, né, de supervisionar as igrejas da região. Nós cremos que bispo é a mesma coisa que pastor, por ocupar uma posição oficial estabelecida e instituída pelo Espírito Santo. Então, vamos para a terceira observação. A vontade de Deus é que todos os departamentos de uma igreja local, que seja departamento infantil, o departamento do louvor, o diaconato e etc., sejam lideradas por pastores, sendo por isso que o ministério de governos, citado em 1 Coríntios 12, 28, está no plural e, como já vimos, refere-se ao ministério pastoral. Então, vamos ver algo bem interessante aqui. Qual é a vontade de Deus? É que toda liderança de uma igreja local, seja de qual for o departamento, seja uma pessoa chamada no ofício pastoral. Essa é a vontade de Deus. Essa é a ideia de Deus para que o corpo dele, para que a igreja funcione bem. Em Atos, no capítulo, aliás, 1 Coríntios 12, como está citado aí nesse contexto, né? A palavra que está se referindo a pastor é governos, mostrando exatamente que existem níveis de lideranças dentro do chamado pastoral. Então, existe o pastor da igreja local e os departamentos daquela igreja, elas devem, é a vontade de Deus, aliás, que pastores sejam seus líderes, mostrando os governos que existem, né? Os níveis de liderança dentro do chamado pastoral. Essa é a vontade de Deus. Então, existe o líder de departamento, que é dos departamentos que a igreja funciona, que a gente citou, como está citado aqui, louvor, diaconato, ministério infantil. Então, esses departamentos, a vontade de Deus era que fosse um pastor. Então, existe esse nível de liderança pastoral. Como também existe o líder de liderança pastoral, onde a igreja é liderada pelo pastor presidente, o líder do ministério, onde ele apacenta todos, aquele pastor presidente. Então, existem esses níveis de liderança, por isso que é falado em 1 Coríntios 12, no versículo 28, governos, né? Mostrando que existem níveis de liderança pastoral, né? Dentro de um corpo de Cristo, né? Então, vamos continuar agora na apostila. Porém, enquanto a igreja local está crescendo e Deus está preparando homens para exercer a função de pastor em cada departamento, são pessoas que não têm o chamado pastoral, que exercem a liderança dos departamentos. Então, aqui ele está mostrando algo bem interessante, porque talvez você diga, vixe, na igreja que eu faço parte, não é os pastores que lideram os departamentos, não. Mas preste atenção em algo muito importante. A perfeita vontade de Deus era que fossem os pastores. A ideia de Deus, o ideal de Deus era que fosse. Mas a gente entende que toda a igreja, ela passa pelo mesmo processo de crescimento também. Nós crescemos espiritualmente, passamos de faixas etárias. A igreja também, ela cresce, ela se desenvolve como corpo. E a gente sabe que tem a sua formação, tem o seu crescimento e os departamentos das igrejas precisam funcionar.
As igrejas, o departamento de louvor precisa funcionar para que o culto ocorra. Os departamentos infantis também têm que estar funcionando. Todos precisam cumprir os seus papéis para que o culto aconteça de uma forma organizada. Então, é necessário que os departamentos funcionem. É necessário que exista esse princípio de organização. Mas enquanto não existem pastores preparados para essas funções, algumas pessoas precisam desempenhar essas lideranças, mesmo não tendo chamado nos 5 dons ministeriais, mesmo não tendo chamado no ofício pastoral. Essas pessoas desempenham esses papéis, a igreja continua orando para que Deus levante pastores para liderar os departamentos. Já pensou uma igreja onde os pastores é quem lidera? Um pastor no departamento infantil com a sua esposa liderando ali, um pastor no Ministério de Louvor, no departamento do louvor ali também, com sua esposa ali, os dois. Já pensou como seria essa organização? Ia facilitar demais a organização também para o pastor presidente, né? E essa é a vontade de Deus. Mas enquanto essa vontade não se cumpre nos ministérios, nas igrejas abertas, aí as pessoas vão estabelecendo lideranças que não são pastores, com o propósito de que a igreja, os cultos aconteçam de forma organizada, para que os departamentos funcionem e a igreja flua no seu crescimento. Mas quando os pastores são levantados, eles devem ocupar esses cargos na igreja local, entendendo que, vamos ver agora algo bem importante, na observação 4, eu já ia adiantar, mas a gente vai ler primeiro. O pastor presidente é aquele que governa toda a igreja local. Porém, enquanto a igreja local não tem um pastor presidente preparado para governá-la, ele deve ser liderado, ou ela, a igreja, deve ser liderada pelo apóstolo que a iniciou. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Né? A gente viu que a vontade de Deus é pastores para os departamentos, mas também existe o pastor presidente sobre esses pastores de departamento, né? E sobre o pastor presidente existe também uma liderança, a liderança que iniciou a igreja. Enquanto o pastor presidente, né, está ali na igreja local, ele não tem um pastor presidente preparado, aliás, ainda naquela igreja local, ela deve ser liderada pelo apóstolo que a iniciou. Então, o pastor ainda não foi levantado, ou o pastor já foi identificado o chamado, mas ele ainda não está preparado. Então, essa igreja não pode ficar sem uma liderança. Ela precisa ficar sendo liderada pelo apóstolo que a fundou e está fundamentando. Né? Então, o apóstolo no início da igreja, ele fundamenta, nesse processo ele vai observando no corpo quem dentre os homens tem um chamado pastoral e ali ele vai preparar aquele pastor para que ele esteja assumindo o seu ofício no corpo. Quando esse pastor assume o ofício, agora ele é o pastor presidente daquela igreja, mas enquanto ele não se prepara, quem deve liderar essa igreja é o apóstolo que a iniciou. Então, vamos agora para a 5ª observação. Os pastores de departamento de uma igreja local e seus liderados devem ser submissos ao pastor presidente desta igreja, o qual pastoreia sobre todos eles. Então, é aquilo que eu disse. O apóstolo fundamenta, abre, levanta um pastor presidente, o pastor presidente identifica pastores, aliás, outros pastores são levantados na igreja local, o pastor presidente encaminha para os departamentos, para as lideranças, mas agora, uma vez que aquele pastor foi ungido e preparado como pastor presidente, todos os demais pastores estão submissos à liderança do pastor presidente. Como também, se esse apóstolo que ungiu esse pastor preparado como pastor presidente, ele participa, como nós vimos na função lá no chamado apostólico, ele passa a congregar nessa igreja e o pastor presidente passa a ser uma liderança sobre ele. Então, na igreja local, quem deve liderar, após estar pronto, preparado e ungido e chamado sobre todos, é o pastor presidente. Amém? 6ª observação. Nós, os salvos, devemos assistir ministrações da palavra de Deus pela internet.
ler a Bíblia, as apostilhas do curso bíblico, bons livros e etc. Pois isso também vai nos levar a renovar nossa alma. Porém, nada disso substitui o estar debaixo de uma autoridade pastoral, congregando numa igreja local. Então, aqui só vem reforçando, dentro desse chamado pastoral, a necessidade que nós temos de fazer parte de uma igreja local. E esta igreja local ter um líder, um pastor presidente, que vai apacentar a ovelha. Então, não é correto, não é bíblico hoje, como muitos dizem, que nós não devemos congregar e não devemos ter pastores. É correto a gente ler livro, assistir ministrações pela internet, como aqui está dizendo. Mas não é correto a gente deixar de congregar. Não é correto a gente abrir mão de estar sendo apacentado por um pastor. Não é correto. Nós precisamos estar debaixo de uma liderança. Nós precisamos congregar. Nada, livros, apostilas, lidas em casa, ministrações pela internet não substitui a igreja local, a unção disponível que tem na igreja local, como também não substitui a unção que é a capacidade que vem sobre um pastor para liderar essa ovelha, para cuidar dessa ovelha, ensinar, motivar essa ovelha, corrigir quando necessário e repreender. Então é isso que aqui essa observação 6 está querendo dizer. Então vamos ver a observação 7. Diz assim: nós do Ministério Palavra que Cura cremos que dos 5 dons ministeriais, o ministério de pastor e de apóstolo não podem ser exercidos por mulheres, pois estes 2 ofícios exercem a função de liderança, cabeça nas igrejas locais. E a vontade de Deus é que a mulher não exerça esta função. Talvez você ouviu isso agora e você acompanha ou você faz parte de um ministério onde você está debaixo de uma liderança pastoral ou apostólica feminina, né? Nós aqui da igreja não cremos, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia aponta o princípio de liderança de uma forma bem clara, que o homem é o cabeça e a mulher submissa à liderança do homem. Então, nós não cremos que mulheres assumem tais funções apostólica ou pastoral em uma igreja local. Nós não cremos, respeitamos quem crê. E vemos hoje vários ministérios, várias mulheres e homens de Deus que foram levantados como líderes. Nós não cremos assim, mas respeitamos. Cremos sim que uma mulher pode ser chamada para o ministério profético, para uma função de mestre e também evangelista, mas de forma nenhuma para apóstola ou pastora. Então é isso que a gente está querendo ensinar aqui na observação 7. E ainda conclui ainda, se você der uma olhadinha agora, nós vamos ver uma continuidade desse assunto que diz assim: além disso, a mulher não deve exercer autoridade sobre o seu marido, pois se uma mulher é pastora, presidente de uma igreja local e seu marido congrega lá, então ela exerce liderança sobre ele, o que é contrário às Escrituras. E você viu muito bem na matéria família, quando a gente estava vendo sobre as responsabilidades do homem e da mulher, que a responsabilidade do homem é exercer liderança sobre a mulher e da mulher se submissa à missão do homem. Então, já pensou se uma igreja, a mulher é a pastora e o marido dela congregando naquela igreja? Em casa, aquela mulher está debaixo da liderança do marido, mas na igreja é o marido que está debaixo da liderança dela. Isso está correto? De forma alguma. A gente vê que isso aqui é uma quebra de princípio. E quebra de princípio não é bênção. Não é bênção. Então, respeitamos quem crer assim, né? Mas olha, e nós estamos aprendendo sobre esse assunto aqui agora, não para a gente ficar olhando essas pessoas de uma forma diferente ou apontá-las. E também não para que você se revolte com o que a gente está ensinando, né? Nosso interesse é que você analise biblicamente essas informações, dentro daquilo que você vê que é verdade, creia, tome posse e siga. Eu sei que o Espírito Santo, ele é o maior interessado em trazer esses esclarecimentos para a minha vida e para a sua vida.
Então vamos continuar na apostila. Diz assim: com esta afirmação, não estamos dizendo que não se deve honrar a liderança de mulheres, pois enquanto a igreja local está se desenvolvendo, mulheres podem ser colocadas em funções de lideranças e devemos honrá-las por causa disso. Né? Eu já assumi aqui algumas posições de liderança aqui na igreja Palavra que Cura. Nós cremos que uma mulher pode exercer uma função de liderança, né? Temporária, mas mesmo essa mulher estando nessa posição de liderança, seja qual for o departamento, ela precisa ser honrada, ela precisa ser respeitada nessa função. Então, mulher pode assumir outras funções sim, e nessa função ela precisa ser respeitada pelos homens que estiverem debaixo da sua liderança, né? Naquele departamento, não na igreja local, na função de pastora. Estou falando de departamento. Então ela precisa ser honrada, né? Não pode se desprezar uma liderança feminina e nem falar mal da liderança feminina, né? Um dia eu ministrei, né, e quando eu saí, terminei de ministrar, uma pessoa me procurou e ela disse assim, que ela tinha dificuldade em ouvir as ministrações porque eu era uma mulher e mulher não deveria ministrar. E ela disse que depois, né, ali naquele dia que eu estava ministrando, o Espírito Santo tratou com ela. Quando eu ia saindo da igreja, ela foi e pediu perdão, porque ela não cria que mulher poderia ministrar. Nós podemos fazer parte dos 5 ofícios, não no apostólico nem no pastor. Mas uma mulher pode assumir um ofício de mestre, e mestre ministra, mestre ensina. Uma mulher pode ser evangelista, o evangelista prega fora e prega dentro da igreja local. A mulher pode assumir um ofício profético. O profeta não vive 24 horas trazendo revelações, palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito. O profeta também, ele passa pelo púlpito, ele prega, ele ensina, ele também flui nos dons, né, ministeriais, nos dons do espírito, e ela também pode ser uma mulher. Então isso não desqualifica a mulher de assumir uma posição. De forma alguma, ela não pode ser pastora nem apóstola, mas as outras funções e também liderança de departamento, a mulher pode sim, ela pode assumir e precisa ser honrada. Então, as características de um pastor, vamos ver agora, suas características. Primeira característica, manifesta-se no pastor um amor muito grande pelas ovelhas, assim como um evangelista deseja grandemente a salvação dos ímpios. Um pastor deseja grandemente a renovação da alma e, consequentemente, conservação da salvação e felicidade daqueles que ele pastoreia. Então, quando aqui inicia-se dizendo que manifesta-se um amor pelas ovelhas, aí dá-se a entender que o pastor ele não tem amor pelos perdidos, não, de forma alguma. Ele também tem um chamado no Ministério da Reconciliação. Ele ama vidas, tanto é que ele cuida dessas vidas após a salvação. Ele ama vidas e ele ama o perdido. Mas aqui está dizendo que ele tem um amor muito grande por causa da capacidade, por causa da unção que existe sobre ele, de apacentar a ovelha, a pessoa que já está salva, né? Aquela que já é filho de Deus, ele tem um amor muito grande por essas vidas, porque ele deseja que essas vidas continuem sendo ensinadas pelo Espírito Santo, para que a mente dessas ovelhas seja renovadas e elas possam conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É da vontade do pastor que as suas ovelhas cresçam espiritualmente e entendam que estão, dentro do entendimento que estão chegando dos ensinos, elas sejam praticantes da verdade. Todo pastor deseja ver sua ovelha frutificar, sua ovelha avançar, sua ovelha conhecer quem era, o que pode e o que tem em Jesus Cristo.
Todo pastor tem esse amor, tem esse desejo ardente no seu coração por isso, né? Porque ele sabe que uma vez que a ovelha cresce no conhecimento e na graça, essa ovelha vai se conservar salva, como também essa ovelha vai ser despertada a salvar outros e a ajudar outros no conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade do pastor. Após o novo nascimento, ele tem um amor muito grande pelas ovelhas, assim como o evangelista tem pelos perdidos. Amém? Então, outra característica do pastor. Tem grande sensibilidade para perceber se as ovelhas estão bem ou não. Olha que capacitação linda dada pelo Espírito. Quantas ovelhas estão ali num rebanho que estão tristes, que estão cabisbaixas? E o pastor, ele tem essa capacidade, essa sensibilidade do Espírito para olhar os rostinhos das ovelhas e dizer: o que você tem? Vem aqui, chama no gabinete, traz uma palavra de motivação, faz uma oração. Então, o pastor, ele tem essa grande sensibilidade de perceber isso nas ovelhas. Ele tem essa sensibilidade também de gravar nomes de ovelhas, né? Os pastores sabem os nomes, uma capacidade dada pelo Espírito. Então, isso é muito lindo no chamado pastoral. É por isso que a igreja precisa do pastor. Por isso que a igreja precisa dessa unção fluindo na igreja local, para que as ovelhinhas sejam apacentadas como Deus quer, para que elas se conservem salvas, para que elas se conservem na posição firme até a vinda de Jesus Cristo. E para isso elas precisam ser cuidadas e ser observada pelo pastor, e ser apacentada pelo pastor, orientada pelo pastor da igreja local. Isso é muito importante. Então Deus capacitou os pastores com essa sensibilidade. Amém? Olha, talvez você diga assim: olha, na minha igreja esse meu pastor ainda não tem essa sensibilidade. Presta atenção, nós estamos entendendo em toda a matéria que os 5 dons ministeriais, eles passam pelo processo de crescimento. À medida que eles vão se envolvendo ainda mais nos seus ofícios, o Espírito Santo vai capacitando eles para fluir nessas características. Então, continue orando pelo seu pastor, vai pedindo a Deus para que essas características fluam de uma forma maior na vida dele, porque elas já estão lá com essa unção, elas só precisam ser despertadas pelo entendimento daquilo que ele é, na função que ele ocupa. Amém? Tem outra aqui, vamos continuar na apostila. Então, foram 2 características, né? Ele tem muito amor pelas ovelhas e ele tem uma sensibilidade para perceber quando a ovelha está bem ou não. Agora vamos ver os tipos de governo pastoral das igrejas locais nos dias de hoje. Existe isso? Existe sim. Os tipos de governo pastoral, né? Nas igrejas locais de hoje, né? Existem várias denominações, eu sei que você conhece demais e você vai entender agora que muitas denominações têm governos parecidos, outras governos totalmente diferentes, né? Então a gente vai estar estudando 4 tipos de governos, mas eu queria despertar você a entender algo. Apenas um desses 4 é correto segundo a palavra de Deus. Apenas um desses 4, né? Ele está segundo a palavra. Nós vamos ver agora por quê, né? Nós vamos ver agora. E esse ensinamento não é para a gente ficar dizendo: olha, a igreja tal tem um governo errado, a igreja tal tem um governo errado. Não, isso aqui é a título de informação, para que a gente possa entender amanhã, se nós precisamos fazer uma mudança de denominação, se a gente fazer até uma análise da denominação que a gente está, e a gente poder saber, ficar ali naquele ambiente, mas entendendo tudo, como funciona uma igreja local e que tipo de governo você está debaixo, né? Então aqui diz assim: primeiro governo, episcopal. Que governo é esse? É onde o pastor presidente é submisso a supervisores. Então existe um pastor presidente, mas ele não lidera, como nós temos aprendido aqui na matéria, né? O pastor presidente não é líder, ele é liderado. Ele é submisso a outros. Então ele tem um título, mas do seu título ele não flui na sua totalidade. Então, existem igrejas, as igrejas episcopais denominadas, né, que são igrejas onde o pastor presidente é submisso a supervisores. Outro tipo de governo, presbiteriano. Como é esse governo presbiteriano?
O pastor presidente é submisso a anciãos, a presbíteros. Se lembra de que a gente tocou sobre isso? Ele tem pouca ou nenhuma autoridade sobre a congregação. Quem tem autoridade sobre a congregação de uma forma maior são os anciãos daquela igreja, os homens mais idosos daquela igreja. Aí os pastores se submetem a esses homens, né? Aqui é esse tipo de governo, pastor, presidente submisso a anciões. E a gente viu biblicamente que esses anciões, que são os presbíteros, eles assumem o governo da igreja por um tempo. A gente aprendeu isso na matéria. Por um tempo temporário. Só enquanto se levanta o pastor preparado para assumir aquela igreja local. Então, esse tipo de governo, segundo a palavra, ele apresenta essa divergência aqui, né? O pastor presidente está submisso. A gente sabe e entendeu que o pastor presidente, dentro dos 5 ofícios, ele deve assumir a liderança da igreja local a qual ele pastoreia. E terceiro governo, que é o congregacional. Como é que flui esse governo? O pastor presidente, ele é submisso às pessoas que fazem parte da igreja local, pois ele assumiu esta igreja por meio de voto das ovelhas. E, além disso, ele pode ser demitido. Então, o governo congregacional, ele flui dessa forma, né? O pastor presidente, ele é escolhido através dos votos. As ovelhas ali daquela igreja, né? A gente já vê aí uma quebra de princípio, porque quem fundamenta a igreja, ou quem abre fundamento é o apóstolo, né? Então, a gente já dá a entender que este tipo de governo não crê no apostolado, né? Porque o apóstolo abre a igreja, fundamenta a igreja, observa o ofício pastoral nos membros, aquele ofício, o pastor é levantado, preparado, ungido e levantado como um pastor presidente. Ali ele passa a ser o líder daquela congregação. Aqui não. A igreja num todo, ela é quem diz, olha, aquele dali dá para ser pastor. Aí outro irmão diz, não, aquele não, é fulaninho. Aí não, é fulaninho. Aí vamos fazer uma votação. Aí junta a igreja todinha, coloca o nome de 5, de 10, né? Ou de 2 ou de 3. E ali eles vão votar para ver quem vai ganhar para assumir esse cargo de pastor. Na verdade, quando chega um tempo que esse pastor está ali pastoreando, se eles veem no corpo outro pastor, outro homem que se enquadra nas características de pastor, aí eles dizem, vamos demitir e vamos colocar aquele no lugar dele. Então, assim acontece nas igrejas onde o governo é congregacional. Mas existe também o governo independente, né? Como é esse governo? É o governo onde, na igreja local que pastoreia, o pastor presidente verdadeiramente preside, lidera essa congregação. Nós da igreja Palavra que Cura, nós cremos nesse governo independente aí, né? Onde na igreja local, quem pastoreia, o pastor presidente, ele é o líder daquela igreja. É ele quem governa naquela igreja, né? Esse é o tipo de governo que nós cremos e aqui é estabelecido, né? Onde o pastor presidente é o líder maior. Mas vamos dizer que o pastor presidente ainda não foi levantado, ainda não existe. Então, quem é o líder maior é o apóstolo. Mas continua sendo um governo independente, amém? Não depende de votos de irmãos, ele não está submisso a anciãos, né? De forma alguma. Ele é identificado no corpo com esse chamado, é preparado e ele assume aquela função. Então é assim que a gente crê aqui. Vamos para observações. Primeira, pela palavra de Deus, nós cremos que o governo independente é o tipo correto de governo pastoral. Embora nós respeitamos os que não creem assim e também respeitamos as outras formas de governo pastoral. Olha que é muito importante.
né? Nós cremos no independente, como está claro aqui. Mas a gente não está querendo dizer que se você faz parte de uma igreja onde o governo dessa igreja não é o independente, a gente não está dizendo aqui que a sua igreja não é de Deus. Não, de forma alguma. A sua igreja é uma igreja de Deus. O seu pastor é um homem de Deus. Agora, o governo, nós cremos, segundo a Bíblia, que está equivocado, está errado. Mas nós não estamos desqualificando a sua igreja aqui, amém? Nem o seu pastor, nem a forma de... Aliás, nem o seu pastor, nem a igreja. Apenas não concordamos, respeitamos a forma de governo que essa igreja estabelece, amém? Então entenda isso em nome de Jesus. Para depois você não dizer, eu sei, então minha igreja não é de Deus, não. Sua igreja é de Deus, seu pastor é de Deus. Agora o governo precisa ser revisto, amém? Então vamos ver, segunda observação. Pelas escrituras, cremos que no governo independente, o pastor presidente é líder dentro da igreja local, que pastoreia, mas é submisso aos líderes da denominação, ministério, a qual a sua congregação está ligada. Então o que está querendo dizer aqui? O pastor presidente, ele preside sobre as igrejas, sobre as ovelhas da igreja local. Aquela igreja ali. Pronto, a palavra que cura. O pastor presidente da igreja, a palavra que cura, ou de outra denominação. Ele está presidindo ali sobre as ovelhas, governando, liderando, né? Mas, vamos dizer que a igreja que ele lidera, existem outros ministérios desta igreja, aberto em outras cidades ou na mesma cidade. Então, esse pastor, ele tem um líder, que é o apóstolo, que está sobre esses líderes e eles precisam se submeter à liderança do apóstolo, ao líder que está sobre ele. O governo é independente, mas na liderança dele na igreja local. Mas ele precisa entender que sobre ele, se a denominação dele está ligada a outro ministério, ele precisa se submeter à congregação a que ele está ligado, à liderança da congregação que ele está ligado, né? Então tem uma referência bíblica aí, né, que fala sobre isso, né? Que diz aí em Atos, no capítulo 15, do versículo 1 ao 31, motivo você está lendo depois, que Paulo e Barnabé tinham fundado várias igrejas em vários locais. E surgiu um problema doutrinário, uma diferença de crença no meio deles, né? Eles abriram aquelas igrejas entre os gentios. E surgiu ali, né, aconteceu um problema de divergência doutrinária. E aí, nesse termo, fica claro nesse versículo, nessa citação, né, que Paulo e Barnabé, eles foram procurar os líderes religiosos da igreja de Jerusalém para tratar sobre esse assunto. Então, surgiu uma divergência, eles estavam ali na frente dessas igrejas, eles foram procurar os apóstolos do Cordeiro para tratar sobre a divergência doutrinária, porque eles tinham pessoas sobre a liderança deles. Havia isso na igreja, amém? Então, é isso que está explicando a observação, a segunda observação dentro desse assunto de governo independente. Terceira observação. Além desses tipos de governo pastoral, existem algumas pessoas que creem que não é preciso existir ninguém como líder numa igreja local. Existe isso também? Sim. Existem igrejas locais que não têm pastor, que não têm liderança, que as pessoas, os irmãos ali, né, é quem exerce isso. Existem pessoas que defendem isso, né? Como também existem os desigrejados, que diz que igreja não é mais para o dia de hoje. Então, existe também igrejas locais onde não tem pastor para ali, presidente, para apacentar, nem para liderar aquelas pessoas. Existe também isso, né? Mas a gente precisa entender que nada, né, substitui a igreja local, como também nada substitui uma liderança pastoral. É necessário ter um líder para que haja organização. O princípio de liderança é bíblico e é espiritual. Amém? Então, vamos para aqui para a apostila. Vimos claramente que esse pensamento é errado,
Porque, como já vimos na matéria submissão e autoridade, Deus estabeleceu o princípio de submissão e autoridade em todas as instituições, igrejas locais, famílias e etc. Para quê? Para que haja uma organização nelas. Então, Deus estabeleceu liderança. Deus estabeleceu o princípio de submissão à liderança. É necessário que haja um líder, seja qual for a instituição. É necessário, porque liderança é um princípio bíblico. Com qual propósito Deus levantou os líderes? Para que haja organização. Então é necessário. Já pensou uma coisa funcionando com várias cabeças? Cada um que queira opinar uma coisa? Não é sério isso? Não. O líder é aquele que estabelece os princípios ali, os valores. E as pessoas que estão ali submissas a ele, ajuda ele nessa missão de conservar os valores e os princípios para que tudo flua bem. Então é necessário um líder. Vamos para a apostila. Todos os filhos de Deus devem congregar na igreja local e serem submissos ao pastor presidente dessa congregação? Sim, pois é através dos pastores que Jesus, o Supremo Pastor, ensina, orienta, motiva, protege, corrige e repreende quando necessário. Ou seja, alimenta espiritualmente com a sua palavra as suas ovelhas. Então, todo filho de Deus deve congregar. Se você ainda não faz parte de nenhuma congregação, motive você a estar orando a Deus sobre isso. Peça ao Senhor que lhe leve a uma igreja onde há doutrina. Ela é bíblica, onde o líder ali daquela igreja é um homem de Deus, que tem um caráter, que cuida e apacenta essas ovelhas. Procure uma igreja onde dentro do que você está aprendendo nessa matéria, mas não fique sem congregar. Na congregação, onde está escrito lá em Hebreus, é a vontade de Deus que todos nós venhamos a congregar. A Bíblia diz que nos últimos dias algumas pessoas iam fugir dessa responsabilidade, ia quebrar desse princípio, que não seja eu, que não seja você. Todos os filhos de Deus precisam estar debaixo de uma liderança, precisam estar debaixo da unção coletiva, precisa receber dos 5 dons ministeriais. Todo filho de Deus precisa estar submisso a uma liderança sobre ele, para que essa liderança ajude ele a fluir na sua vida espiritual, crescendo espiritualmente de uma forma organizada e ordenada. Amém? Então vamos para a apostila agora. Nós estamos terminando aqui o ofício pastoral e iniciaremos o ofício do mestre. Olha, o último ofício nos 5 dons ministeriais, né? O mestre. O mestre também é chamado de doutor. E tem esse ofício na Bíblia? Creio que você já ouviu bastante que em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, Paulo cita ali, né? Ele faz uma lista dos dons ministeriais e a gente vê dentro dele está o ofício de mestre, que na sequência da lista é o terceiro que surgiu, né? Onde fala que apóstolos, profetas, mestres, né, segundo a lista que está lá. Então, mestre ou doutor é o 5º ofício que nós estamos estudando, está na palavra de Deus, né? Em Atos e 2 Timóteo, essas 2 citações, nós vamos ver ali Paulo, que ele flui como um apóstolo e flui como mestre na igreja que ele estava fundamentando. Né? Então, a gente também aprende agora dentro disso, né, que uma pessoa ela pode fluir em 2 chamados ministeriais. Paulo fluiu, né, dentro do ofício de pastor ou de apóstolo e mestre, dentro dessas citações que a gente está vendo aí. Então, nós estamos estudando agora sobre o ofício de mestre ou doutor, pode ser também chamado. E nesse ofício de mestre ou doutor, mulheres podem exercer essa função, exercer esse chamado. Então, Deus tanto chama homens como mulheres para ensinar a palavra, né? Então, vamos ver qual é a função do mestre aqui na apostila. Qual é a sua função? O mestre é o professor da palavra de Deus. Foi ungido pelo Espírito Santo para ensinar de uma forma muito simples esta palavra, para que assim nós, os cristãos, a compreendamos progressivamente e por isso andemos cada vez mais como Jesus andou. Aí ele bota a citação de Romanos e outra citação. Então, vê qual é a função do mestre. O mestre é o professor
Ele ensina o quê? Ele ensina aquele que ele aprendeu em livros e revistas? Não, ele é o professor, é o mestre da palavra de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para desempenhar essa função, para ensinar o corpo. Ensinar o quê? As doutrinas básicas. Ele foi ensinado à igreja, ele traz o ensino da igreja nas suas faixas etárias, levando o corpo de Cristo ao crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, entendendo que assim como o mestre, assim como as ovelhas crescem progressivamente pelo ensino da palavra, o mestre também, cada vez mais ele vai fluindo no seu ofício, como as ovelhas vão fluindo cada vez mais se tornando como Jesus homem. O mestre também vai se tornando um mestre como Jesus Cristo. Então, Romanos 12, que é essa citação que está aí, Aí diz assim, Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Aqui está falando da lista, Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui está mostrando que o mestre deve ser dedicado ao ensino. Então, o mestre, ele tem esse prazer pelo ensino. Aí tem na sua apostila uma citação de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que diz uma observação ao lado. Vemos nessa passagem como era simples os ensinamentos de Jesus, o principal mestre. Então, o mestre é aquele que se aprofunda nas Escrituras. E veio uma unção sobre ele, que leva ele a simplificar o ensino e passar para a igreja, para que ela cresça espiritualmente, Então, o ensino é fácil, O mestre facilita o ensino para os filhos que desejam. O mestre está ali fluindo na sua unção, mas é necessário que a igreja deseje aprender. Aí se torna fácil quando a igreja deseja, abre o seu coração, Quem ama as Escrituras, ama a unção do mestre, Tem desejo de ouvir um mestre, tem prazer em ouvir. Então, Jesus foi um mestre, aqui como está escrito, que fluiu com simplicidade nesse ofício. Assim deve ser o ofício do mestre, todo aquele que for levantado para ensinar a igreja. Observação. Não queremos dizer que só o mestre ensina a palavra de Deus para a igreja, pois todos os outros ministros nos 5 ofícios devem fazê-lo assim também, como qualquer cristão que tem uma vida de oração e estudo da palavra pode ensiná-lo. Porém, o mestre será usado nesta área num nível muito maior. Então, aqui a gente vê algo bem interessante, O mestre ensina a palavra, como também os outros ofícios ministeriais. Profeta, ou apóstolo, profeta, evangelista e pastor devem ensinar também a palavra, assim como também todo filho de Deus, todo aquele que tem prazer nas Escrituras e nela medita, e nela busca, e nela está o seu prazer, tem condição de ensinar. Tem uma vida de oração e estudo. Então, ensina a palavra. Mas o mestre, ele flui nesse ensino num nível muito maior. Ele tem uma habilidade para receber do Espírito com facilidade o entendimento das Escrituras, Por isso que aqui está ensinando, falando que todos podem, mas o mestre flui de uma forma maior. Então, vamos ver agora algo importante. Aí diz que ele flui no nível maior porque é o seu chamado ministerial, Então, ele flui porque é o seu chamado. Então, vamos ver agora as características de um mestre. Fala as suas características. A primeira característica de um mestre é que ele tem um grande desejo de estudar a palavra de Deus para abençoar os irmãos com o ensino dela. Ele vê várias traduções da Bíblia, faz pesquisas para descobrir o significado de palavras nos originais hebraico, aramaico e grego. E tem prazer em passar várias horas estudando a palavra. Olha que característica linda, Se ele flui facilmente, existe essa capacidade, a unção que está sobre ele desenvolve esse apetite nele para poder buscar. Quanto mais ele estuda, mais ele tem prazer em estudar a palavra. Essa é a característica, com o propósito de ensinar os irmãos, Ele estuda não só para ensinar, como também para viver. Ele precisa ter uma vida respaldada naquilo que ele ensina, não é verdade? Mas o que ele faz, com esse desejo? Aqui diz que ele vê várias traduções,
Ele tem várias Bíblias com traduções diferentes, ele faz pesquisas no significado das palavras no original hebraico grego, ele está sempre buscando ali se aprofundar no contexto daquele versículo, no contexto daquele capítulo, né? Ele está ali sempre interessado, ele tem prazer em passar horas e horas estudando. Por isso que a sua busca determina a qualidade do seu ofício, né? Ele tem esse prazer, por isso que ele ensina de uma forma maior. Isso não anula o fato de que eu e você devemos amar as Escrituras, ter Bíblias com traduções diferentes, buscar o significado das palavras no original, no grego e no hebraico. Não, isso não quer dizer que eu e você não deva ter essas mesmas aptidões, desejos. O nosso prazer também é de passar horas estudando. Não, nós precisamos desenvolver esse apetite em nós. Nós precisamos, às vezes, dominar a nossa carne, quebrar um pouco a nossa preguiça, para fluir também dentro disso. Só que existe uma diferença. O mestre flui de uma forma muito maior. Essa característica na vida do mestre é bem visível e é bem forte, né? Então, a primeira característica. A segunda característica é que ele tem uma facilidade muito grande de compreender os textos da palavra de Deus. Ou seja, perceber a essência das palavras bíblicas, e isso por causa da unção, da capacidade do Espírito Santo que está em sua vida. Então, além dele estudar muito, ele tem facilidade para entender aquilo que ele estuda, os textos que ele busca, e ele vê a essência que está ali naquela passagem, os princípios que estão por trás ali. Ele consegue ver isso com facilidade. Por que isso acontece na vida do mestre? Porque ele tem uma capacidade do Espírito para fluir dessa forma. Então, é a segunda característica, facilidade para compreender o que está estudando da palavra de Deus. Então, essa é a segunda característica. Na próxima aula, nós continuaremos estudando sobre o ofício do mestre, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado com mais esta aula da matéria Ministérios da Igreja. Amém.